Esse exercício é um pouco parecido com aquele que a gente já fez de aproximar o valor de π, no sentido de que a função exponencial, e elevado a x, ela não tem um valor exato, ela é definida por uma série infinita, então a gente vai ter que aproximar esse valor, a gente vai ter que somar diversos termos, mas não dá para chegar no valor exato. Então a gente vai escrever um programa que vai pedir para o usuário qual é o valor do número x, do expoente, e a gente vai calcular o valor de e elevado a x por meio dessa soma infinita. A gente vai parar de somar quando o próximo termo for menor do que 1 vezes 10 a menos 6. Ou seja, a gente vai estabelecer esse valor como tolerância para conseguir colocar um limite nessa soma e parar de somar em algum momento. Então vamos esboçar como é que seria o nosso código. A gente vai salvar ele aqui como cálculo exponencial. Começando como sempre, os cabeçalhos padrão. Que tipo de variáveis a gente vai precisar aqui? A gente vai pedir para o usuário um número real, um número qualquer. Então a gente vai criar uma variável double para salvar o valor de x. E a exponencial de x também é uma variável do tipo double, porque a gente não sabe, em princípio, o que. Essa variável não precisa ser inteira, ela pode ser qualquer coisa. Então a gente vai ter que criar ela do tipo double. A gente também vai precisar de uma variável para armazenar cada um dos termos. E cada um dos termos, cada uma das parcelas, também são do tipo double. Então eu também vou ter variáveis do tipo double. Eu vou ter que pedir para o usuário digite o valor de x. Eu vou então ler esse valor que ele digitou. Como ele digitou um valor double, a gente lê com o porcentagem LF de long float e salva na variável x. E isso é tudo que o usuário vai nos fornecer como input. Aqui a gente não sabe quantos termos a princípio a gente vai ter que somar. A gente vai continuar somando enquanto essa condição não for atingida. Então esse é um caso em que tipicamente é mais fácil escrever com while. Então, enquanto o nosso termo for maior do que a precisão que a gente quer, a gente continua somando. Eu vou deixar uma parte do programa em branco aqui, que é exatamente como que a gente calcula esse termo. Por enquanto, eu não vou fazer. O que a gente pode perceber é que o termo ele tem um certo padrão em que o numerador é sempre x elevado a n e o denominador é n fatorial. Então, o princípio fundamental na computação é o dividir para conquistar. Dividir o nosso problema em partes menores e depois resolver cada uma dessas partes menores. Admitindo que eu sei como calcular esse numerador e esse denominador, o meu cálculo do termo vai ser isso, vai ser o numerador dividido pelo denominador. Mas aí a pergunta vira, e como é que eu calculo esse numerador e como é que eu calculo esse denominador? Por enquanto, eu ainda não vou fazer. Eu vou pensar primeiro no resto do programa e depois a gente volta para falar desses dois termos, do numerador e do denominador. Mas imaginando então que eu calculei numerador e denominador, eu divido um pelo outro e eu vou ter o meu termo. Como é que eu atualizo a minha exponencial? Isso aqui é uma soma, então é aquela velha ideia de ter uma variável que vai acumulando os resultados. Ou seja, antes de eu começar o meu while, eu vou definir que a exponencial vale zero, e a cada novo termo que eu calcular, eu faço exponencial é igual a exponencial mais termo. Ou a gente pode também escrever isso daquela forma mais compacta, exponencial mais igual a termo. As duas coisas que eu escrevi agora são equivalentes. Eu estou adicionando cada um dos termos nessa variável exponencial. Então, o grosso da lógica vai ser essa, calcular os termos e ir somando os termos. E quando eu terminar, eu vou escrever na tela o valor da exponencial de porcentagem
Eu vou mostrar com 6 casas, então posso usar só a porcentagem f. O valor do exponencial de tananã é tananã. E aí a gente coloca x e exponencial. Bom, essa é a estrutura geral, mas vamos então passar para os detalhes agora. Como é que a gente calcula esse numerador? O que é o numerador? O numerador é x elevado a n. Então eu posso criar um subproblema na minha cabeça. Eu posso falar, eu vou escrever um outro código. Eu vou começar do zero e eu vou chamar isso aqui de potência. Vou fazer um rascunho aqui. Eu vou escrever um código em que eu calculo essa exponencial, esse x elevado a n. E isso aqui é para eu entender o que está acontecendo. Não é necessariamente o código que eu vou usar. É só um estudo. Então, se eu quero calcular x elevado a n, eu vou ter uma variável double x e eu vou ter uma variável inteira n, porque não faz sentido esse n não ser inteiro. N vale 0, 1, 2, 3. N tem que ser um número inteiro. E o que é calcular a potência de um número? É multiplicar esse número por si mesmo n vezes. Então, isso aqui é um pouco parecido com aquele caso do fatorial que a gente já fez. Eu vou chamar uma variável pot, potência. E o que a gente vai fazer? Eu vou inicializar a potência igual a 1. E eu vou fazer for i igual a 1, i menor ou igual a n, i mais, e aqui a gente vai ter um probleminha, porque quem é essa variável i? A gente ainda não declarou, então eu vou declarar uma variável i. Potência, ok. E a potência é o quê? Eu tenho que multiplicar um número por ele mesmo. Então, o número que eu estou querendo calcular a potência é o meu x. Por exemplo, eu posso falar que o meu x vale 2. Se eu quiser calcular x elevado ao cubo, por exemplo, x elevado à terceira potência, eu tenho que fazer x vezes x vezes x. Então, traduzindo isso para a minha linguagem da variável potência, a conta que eu tenho que fazer é potência recebe potência vezes x. Porque na primeira iteração, o resultado disso aqui vai ser o x. Na segunda iteração vai ser x vezes x, ou seja, x ao quadrado. Na terceira iteração vai ser x ao quadrado vezes x, vai ser x ao cubo. Percebe que eu estou forçando menor ou igual. Então, inclusive na terceira repetição, eu vou continuar multiplicando. E se eu escrever aqui na tela o resultado da variável x, vamos só ver o que está acontecendo com esse programa. Bom, aqui eu errei. Na verdade, a gente queria ver o valor da variável potência, claro, né? E aí sim a potência vale 2 elevado ao cubo, vale 8. E se a gente mudasse aqui, por exemplo, 2 elevado ao quadrado, a quarta potência, essa quarta vai valer 16 e assim por diante. Então a gente tem esse resuminho aqui, esse esboço que a gente fez para calcular a potência de um número, que nada mais é do que o que a gente vai usar para calcular o numerador. Então eu posso reaproveitar esse código, eu vou copiar o que a gente escreveu aqui, e Ctrl C para copiar, e eu vou copiar ele aqui dentro. Percebe que na hora que eu copiei aqui dentro, a indentação ficou toda errada. Então eu vou dar um Ctrl A para selecionar todo mundo, botão direito, Format Use a Style, e aí ele vai me formatar e vai me indentar mais ou menos já do jeito que deveria ser. O que a gente precisa acertar nesse caso? É que eu gostaria que esse resultado ficasse na variável numerador, porque é o numerador que é x elevado a n. Então, aqui, ao invés de potência, eu queria que isso aqui fosse numerador e que isso aqui fosse numerador. Eu também preciso declarar a minha variável do numerador. Eu preciso declarar a variável i, que vai ser o meu contador.
E eu também preciso declarar a minha variável n, que é a variável do número de termos. Tá? Então, tanto i quanto n são variáveis inteiras. Essa continha aqui é a continha que faz o cálculo da potência. E a gente pode pensar da mesma forma para calcular o denominador. O denominador nada mais é do que calcular o fatorial de um número. Então, a gente pode repensar e também fazer do mesmo jeito. Eu vou criar um novo arquivinho separado para pensar num jeito de calcular o fatorial do número. Aqui, vou chamar esse arquivo de fatorial. E ele vai ser meio parecido. Eu vou querer calcular um fatorial de um número inteiro n. E eu vou, então, precisar de uma outra variável para salvar o fatorial. E o que a gente faz é também um for. Então, um for de i. Eu posso até começar em 2, né? Porque eu não preciso multiplicar multiplicar um número por 1 é dar o próprio número, né? Então, eu não preciso multiplicar por 1. E aí, a mesma estrutura dos acumuladores. A gente vai começar, fatorial recebe 1, e eu vou multiplicar. Em cada iteração, fatorial recebe fatorial multiplicado por i. Ou seja, o fatorial começa valendo 1, eu vou multiplicar ele por 2, vai dar 2. Eu vou multiplicar ele por 3, vai dar 6. Vou multiplicar por 4, vai dar 24. E assim por diante, até que eu poderia dar um porcentagem d e mostrar aqui a minha variável fatorial. Vamos criar um caso, então, por exemplo, n igual a 5, e vamos ver o resultado. Está faltando aqui é declarar também a variável i, para que ela exista. E beleza, então o fatorial de 5 é 120 mesmo. Esse nosso pedacinho de código está funcionando. E então a gente pode reaproveitar esse pedacinho de código no nosso cálculo da exponencial. É uma coisa parecida. Eu vou colar aqui, ele vai estar todo desformatado. Ctrl A, selecionou todo mundo, botão direito, Format Use A-Style, vai indentar. E aí esse fatorial que está escrito aqui nada mais é do que o nosso denominador. É o denominador que a gente quer calcular. Então eu posso renomear isso aqui para denominador. Aqui vai ser denominador recebe denominador vezes i. E estamos quase lá. Percebe a diferença entre o cálculo da potência e o cálculo do fatorial. Os dois são parecidos no sentido de que a gente tem que inicializar o acumulador com 1, porque a gente vai ficar fazendo multiplicações, então a gente vai inicializar pelo elemento neutro da multiplicação. Mas na potência, a gente multiplica sempre pelo mesmo número, x vezes x vezes x, enquanto no fatorial a gente vai multiplicando cada vez por um número diferente, vai multiplicando pelo i, que vai trocando de valor. Não tem nenhum problema a gente usar a mesma variável i nesses dois loop for, porque nesse primeiro loop for, o i vai assumir todos os valores de 1 até n, e depois aqui no segundo loop ele vai recomeçar. Ele vai começar em 2 e vai assumir todos os valores de novo de 2 até n. Poderia ser uma outra variável, poderia ser um j aqui, não ia fazer diferença nenhuma. Mas, no caso, é só um contador que só cumpre essa função de ir incrementando, então a gente pode reutilizar a mesma variável sem muito problema. E a gente pode usar aquela nomenclatura um pouco mais sucinta, a gente pode escrever numerador vezes igual a x e denominador vezes igual a y para ser mais breve no nosso código. Mas o outro jeito também estava correto. Bom, o que está faltando aqui? Em algum momento a gente tem que atualizar o nosso n, porque a gente vai ter diversos termos que vão sendo somados. Então o n é um contador de quantos termos já foram somados. Ou seja, a gente precisa começar o n com 0, e a cada vez que a gente cria um novo termo, que a gente soma um novo termo, a gente incrementa o valor de n de uma unidade. Então a gente faz n mais mais. Tá? Então com isso, em cada iteração do nosso while, esses loop for que estão aqui dentro vão fazer coisas diferentes. Então na primeira vez, ele não vai fazer nenhuma iteração, porque n é igual a 0, então sequer vai entrar no while. A gente vai ter diretamente o numerador igual a 1 e o denominador igual a 1. Nos outros casos, PT,
os outros termos aqui da série. Outra coisa importante de ressaltar é que a gente tem uma divisão aqui entre o numerador e o denominador. Como o nosso... Aliás, eu não declarei o denominador, agora que eu percebi. O nosso numerador está declarado como uma variável do tipo double, mas o nosso denominador é um número inteiro, porque é o fatorial de um número. Então, ele é 1, 2, 6, 24, etc. A gente pode ter, então, uma variável inteira para o denominador. Se a gente está dividindo uma coisa que não é inteiro por uma que é inteiro, o resultado vai ser não inteiro. Então, essa conta aqui do termo não vai dar nenhum problema. Eu vou, inclusive, escrever na tela, só para vocês verem, o valor de cada um dos termos. Vou escrever termo atual, e eu vou colocar o famoso /n para a gente quebrar de linha cada vez, para vocês irem vendo a progressão dos termos. Então, eu rodei o programa, e como sempre, a gente precisa escolher um valor que a gente consiga saber a resposta. E tem dois casos básicos que a gente consegue testar aqui. Se a gente quer calcular o valor de e elevado a x, a gente poderia perguntar quanto que vale e elevado a zero, porque qualquer número elevado a zero vale 1, e se a gente fizer isso, deu problema. Excelente. Foi bom que deu esse erro, porque esse foi um erro real meu. Eu não tinha planejado de fazer o erro, eu realmente me confundi aqui no programa e não percebi o que estava acontecendo. O que está errado aqui? A gente nunca declarou o valor do termo. Então, como é que o programa vai entrar nesse while se ele não sabe quanto é que vale o termo originalmente? Como eu recalculo o termo antes de fato somar, eu posso colocar qualquer valor, desde que seja um valor grande. Eu posso jogar, sei lá, termo igual a 10 e depois somar aqui na exponencial. Tem algumas situações que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Então, às vezes, a gente tem que calcular o primeiro termo, calcular de verdade o primeiro termo fora do loop, mas aqui não vai fazer diferença. Eu posso jogar qualquer valor, o termo de verdade vai ser calculado e aí vai ser somado na exponencial. Então, agora sim, a gente pode testar. Se eu, então, digitar x elevado a zero, ele vai calcular só um termo, ele é igual a 1, e aí o valor da exponencial de zero é 1. Beleza. Se a gente testar de novo o nosso programa colocando x igual a 1, a gente vai ver que diversos termos foram calculados. Os dois primeiros estão certinhos, né? Então, o primeiro termo tem que ser 1, o segundo termo é x, que tem que ser 1 de novo. E isso vai evoluindo até chegar no valor de e. Então, 2,71, 82, 81 é o valor truncado. O nosso programa, então, agora sim está fazendo a coisa certa. Então, visualizando tudo que a gente fez aqui. A gente tem um grande loop while, que é o que controla a adição dos novos termos. Mas o cálculo de cada um desses termos precisa desses for. Precisa de um for para calcular a potência, precisa de um for para calcular o fatorial. Esse programa não é o melhor jeito de calcular a exponencial. A gente vai retomar esse exemplo quando a gente falar de funções, mas por enquanto a gente tem alguma coisa que está funcionando. E aí fica a última lição, a última observação, de não cometer o mesmo erro que eu cometi enquanto estava gravando esse vídeo. Não podemos esquecer de declarar as variáveis, senão não vai funcionar tão bem. É isso.